Pastor Edson pra que zique, a diferença que vem de Deus. Olá, gente! Como tradicionalmente fazemos todas as semanas, começa agora mais uma edição do Papo de Bola. E eu tenho uma pergunta para o nosso expert do mundo futebolístico, o Fumaça, o Antônio Carlos Ribas. Fumaça, com toda a franqueza, por que razão nós temos visto tão nitidamente a campanha dos times brasileiros ser apresentada de uma forma tão pífia, tão ruim? Por que eles têm oscilado tanto no que diz respeito ao seu desempenho na Libertadores? Eu tenho a impressão, pastor, que passa muito pelo calendário. Porque o calendário sul-americano ele é o único calendário que não é igual ao da Europa. Aqui a gente começa em fevereiro e termina em dezembro, comecinho de dezembro. Os campeonatos europeus e os campeonatos dos outros países sul-americanos, eles começam em maio e terminam por volta de finalzinho de janeiro, fevereiro. Então é diferente. E como os outros países sul-americanos, especialmente os países fortes no futebol, Argentina, Uruguai, o Chile, que hoje é um país emergente no futebol, eles têm um calendário diferente do nosso. Então eles descansam mais. Eles começam a temporada no final de novembro, comecinho de dezembro, e quando começa a Copa Libertadores em fevereiro, eles já estão mais treinados, estão mais entrosados, exatamente. Jogadores que foram contratados, os reforços, já estão entrosados com o restante do time, o que não acontece. O senhor veja, por exemplo... Não acontece com os times brasileiros. Os times brasileiros. Palmeiras e São Paulo, por exemplo, são times fortes. O Palmeiras, principalmente, é um time muito forte, contratou bem, contratou bastante, mas não dá tempo de engrenar. Aí, como o nosso calendário tem jogo do Campeonato Paulista, tem jogo do Campeonato da Copa Libertadores e uma série de coisas, não sobra tempo para os times treinarem. Aí acontece o que está acontecendo. Então você quer justificar que o mau desempenho dos times brasileiros se dá por uma sobrecarga. Exatamente. O calendário ele está encavalado. Exatamente, encavalado, está muito espremido entre as competições e aí não sobra tempo para treinar. O time joga pelo Campeonato Paulista, joga num domingo, por exemplo. Terça, quarta tem jogo da Libertadores, jogo da Copa do Brasil. Aí outra semana tem jogo da Libertadores e viagens para lá e para cá. Não dá tempo simplesmente das equipes treinarem. Então eu creio que não peco sozinho, porque há um amontoado de pessoas que achava que era corpo mole mesmo. Eu particularmente não estou satisfeito com a atuação do meu time. Eu sou palmeirense, todo mundo sabe, né? E de outros times brasileiros que têm deixado em muito a desejar. Exatamente. Mas eu acredito muito no seu conhecimento. Só destaco uma coisa: não seria oportuno eles pensarem num plano B da seguinte maneira: a seleção brasileira deixou muito a desejar, né? Sim. Tem deixado muito a desejar, porque comenta-se que toda a aposta é em torno de um único nome, diferente da seleção argentina, que é toda uma equipe, são vários craques. Aqui se resume apenas no nome. Então não seria um momento de renovarmos e, ao invés de ter um time principal, que o segundo time, o time reserva, fosse tão bom quanto para fazer valer a camisa desse time? Eu concordo, acho que seria uma saída, mas aí cai mais ou menos do que as equipes brasileiras tentam fazer às vezes. Coloca o time reserva numa competição e prioriza a outra. Certo. Por exemplo, coloca o time reserva no Campeonato Paulista e o time principal na Libertadores. Aí o torcedor não aguenta, o time perde um jogo, o torcedor esquece. O torcedor esquece, começa a vaiar, começa a cobrar dos dirigentes e aquele plano que o técnico até quer fazer, né, de priorizar uma competição, acaba não dando o que aconteceu com o Santos. Certo. O técnico do Santos, Dorival Júnior, até hoje é execrado, ele e o presidente do clube, porque o Santos priorizou a Copa do Brasil. Aí perdeu o Campeonato Paulista, onde poderia ter ganho fácil, e perdeu justamente para o Palmeiras a Copa do Brasil. Quer dizer, não foi para a Libertadores, não ganhou nenhum título, porque, segundo a torcida, fez o planejamento errado, que é mais ou menos isso que o senhor citou. Bom, está aí o nosso Papo de Bola e volto a fazer um apelo para as pessoas que têm nos acompanhado, algumas elogiando, algumas criticando, que elas deem sugestões de temas, deem a sua opinião, ainda que não seja favorável, ainda que seja contrário,
para que nós possamos nos aprimorar ainda mais. Com certeza. Fumaça, abraço, muito professor. obrigado, Deus abençoe. Valeu, até mais. na próxima semana em mais um Papo de Bola. Até. Fazer de conta pra Deus não conta não. Tem que existir a fé e o compromisso. A diferença vem de Deus, é isso.